Hoje deu trabalho, hein, professor? Bastante. Muita química e muita química de maneira interdisciplinar, né? O que o senhor achou dessa abordagem? Então, a química hoje foi abordada em praticamente 6 questões, né? Apesar dessa tendência interdisciplinar, né, eu acho que as questões foram mais multidisciplinares do que interdisciplinares, né? Porque ficava muito evidente qual era a divisão entre uma disciplina e outra, né? Apesar do contexto envolver 2 ou mais disciplinas, na hora de responder ficava muito claro qual era a parte o conhecimento de uma... que você tinha que acionar para responder. Então acredito que seja mais multidisciplinar do que interdisciplinar. Mas é mais interessante essa iniciativa. Um exemplo é essa questão 7, né, que a gente vai começar comentando ela, que o professor de Geografia já tinha falado. Exatamente. Do item B, que é uma questão sobre poluição aqui em São Paulo especificamente, né? No item B, no caso, ele dá um gráfico de falando como acontecem as transformações químicas que causam a poluição, né? E no item A, na sua parte, ele fala: identifique em A, que tem uma nuvem aqui e tal, 2 dióxidos que se destacam, é uma nuvem que sai de usinas, basicamente. E no item B, que é uma outra nuvem de transformação química, quais são os ácidos que geram a chuva ácida, que são originados na transmissão química desses óxidos. Tem que olhar, tem um quadro na página de resposta, né? Mas quais são então esses 2 óxidos no A e os ácidos no B, professor? Então, essa foi uma questão bastante específica, né, do conhecimento de óxidos. Quando você queima ou petróleo cru ou até mesmo o carvão em usinas, principalmente usinas termoelétricas, né, enfim, para produzir energia, esses materiais são contaminados, né, com compostos de enxofre e de nitrogênio. Então, quando você queima esse combustível, acaba emitindo para a atmosfera óxidos de nitrogênio e óxidos de enxofre. Então, geralmente a gente identifica eles ou representa eles como NOx para os de nitrogênio e SOx para os de enxofre. Né? Mas como a questão pedia 2 óxidos, então, na verdade, a gente tem 4 opções, né? 2 opções para de nitrogênio e 2 opções para de enxofre. Então, tem o NO, que é o principal óxido emitido na queima, e aí na atmosfera ele acaba sofrendo uma fotooxidação e se transforma em NO2. Então, tanto o NO como o NO2 são gases emitidos. E também no enxofre a gente tem o SO2 como principal, mas também tem o SO3. E o SO2 sofre uma fotooxidação na atmosfera, se transformando em SO3. Os ácidos vêm desses óxidos. Então, o NO2, quando entra em contato com a água, né, com a umidade do ar, com a água da chuva, enfim, ele acaba se transformando em ácido nítrico, né, o HNO3. E o SO3, o trióxido de enxofre, quando entra em contato com a água, se transforma em ácido sulfúrico, o H2SO4. Estava tentando lembrar. Então, esses são os 2 ácidos que realmente causam a chuva ácida, né? De repente alguém pode ter pensado no CO2, que também forma ácido quando entra em contato com a água, que é o H2CO3, né, um ácido carbônico, mas esse daí não contribui, né? Ele não é considerado um contribuinte para a chuva ácida, apesar de deixar a água da chuva levemente ácida, porque ela é naturalmente ácida. E o enunciado falou especificamente de ácidos que geram chuva ácida. Então... Sim, então acho que, apesar de o aluno pode até ficar numa dúvida, mas não tem conversa. Os 2 que provocam a chuva ácida são o ácido sulfúrico e o ácido nítrico, não tem conversa.